Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande contar com a presença de vocês no projeto Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Adriana, boa noite. Regina, sejam bem-vindas. Gladys, boa noite, você também, amiga. Vamos aqui verificar a nossa sintonia, se está fluindo bem também, para a gente fluir, né? Bem-vindas. Perfeito, está indo sim. Então já entrei, o Ari chegou também aí conosco, boa noite Ari, o Will chegando também, Leonir, Denise. E vamos lá, vamos mandar os aviãozinhos enquanto a gente vai se preparando aqui, né? Hoje um dia especial. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Porque hoje nós vamos falar sobre Palavras para a Alma, que é esse livro de Ana Teresa Camasmi. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Que eu já fiz de uma forma diferente agora, né? Em vez de fazer duas postagens, eu estou fazendo uma postagem só. E eu já, nos stories, eu faço o compartilhamento do link. Além de também transcrever o link na postagem, né? Então é uma opção para aqueles que quiserem ouvir a Ana Teresa falar desse tema que nós vamos conversar hoje, né? Dani, boa noite, seja bem-vinda. Um tema que ele é muito atual, né? Muito oportuno, por sinal, né? Aliás, todos os temas que a Ana Teresa aborda neste livro é realmente fantástico, né? O nosso querido Dinei chegando aqui, boa noite, meu querido amigo, ou como eu costumo dizer, né, o Divaldo entrou na nossa live, né, porque o Baiano Espírita, quando eu fiquei sabendo desse perfil, o Baiano Espírita, eu falei, bom, o Baiano Espírita que eu conheço é o Dinei, desculpa, era o Divaldo. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Aí eu fiz uma brincadeira com o Dinei. E aí, graças a Deus, né, o Dinei está retornando às lives, às postagens. A gente fica muito feliz porque ele tem um projeto muito, muito bom mesmo, tem bastante conhecimento. Quem não segue o perfil do nosso querido amigo Dinei, ou Baiano Espírita, sigam lá que realmente ele traz muito conhecimento para todos nós. Bem-vindo, meu querido amigo, né? E bora lá, né? Fazer lives, que é muito bom, né, amigo? Então é isso. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Então, vejam que coisa bonita, né? O Dinei retornando à live, trazendo postagens. Hoje ele fez uma postagem falando de Paulo de Tarso, de Joana de Ângeles, está lá, ó. Muito legal. Vanusa, boa noite, seja bem-vinda. Dinei, meu querido amigo, nós estamos fazendo um projeto diferenciado. Boa noite, Sueli. Nós estamos fazendo um projeto diferenciado às quartas-feiras. Segunda e terça-feira nós fazemos, dando sequência a Momentos com Jerônimo Mendonça, nós fazemos a leitura das mensagens do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. E às quartas-feiras fazemos a live sobre este livro. Eu recomendo a todos, Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Bárbara chegou aí também conosco, seja bem-vinda, e a Silvia também. Boa noite. Bom, como costumeiramente eu faço, agora, né, vamos fixar o comentário, né? Estou esquecendo de fixar o comentário aqui, aí fica mais difícil. Então hoje nós vamos falar sobre o apego. Vamos tirar o som agora para que a gente consiga conversar melhor, né? Dani, Marquinho, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos deixar a música para as nossas vibrações finais, e como a gente faz diferentemente das lives de segunda e terça-feira, nós não fazemos vibrações, nós fazemos um tipo de é uma vibração também, mas principalmente para a nossa harmonização, certo, gente? E como eu sempre faço neste projeto de Palavras para a Alma, eu faço a leitura prévia da primeira parte do livro de Ana Teresa, e depois a gente vai conversar sobre esse assunto. E o que é muito interessante que eu queria colocar para vocês é que Ana Teresa vai falar do apego, mas ela vai trazer no mesmo momento uma outra situação que é em relação aos nossos hábitos,
Olha só, né? Antes da gente começar a leitura, eu já fiz um comentário com vocês. Eu fui fazer um tratamento espiritual de uma casa espírita aqui e você passa por uma entrevista. Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. Você passa por uma entrevista e nessa entrevista a pessoa me perguntou assim, o que esse período da pandemia representou para você? Eu fui numa única palavra, né? Olá, Vivi, bem-vinda, gratidão, querida. Eu falei para ela assim, caos. Ela falou, não é caos, é desapego. Porque o momento trouxe para nós que nada é permanente na nossa vida. Tudo muda, tudo se alterna. E aí eu fiz muitas reflexões sobre isso e me ajudou bastante, né? Estou tentando trabalhar ainda esse desapego, este controle exagerado que a gente traz sobre tudo e todos, né? A gente quer controlar tudo e a todos como se fosse possível. Mas a espiritualidade vem aí e fala, calma, cada coisa no seu tempo, não criemos pânicos, né? Como diz o Chaves, né? Mas vamos lá. Apego, Ana Teresa vai fazer um comentário breve. Logo no início ela fala assim, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís a vossa faculdade de amar. Lacordaire está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14. Bom, o apego aos nossos bens materiais. Como se a gente tivesse, fosse realmente dono de algo. Nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo. Nós, espíritos, habitamos um corpo. Enquanto encarnados, temos esse corpo para nos servir, para nos usar como instrumento da nossa evolução espiritual. Porém, o que acaba acontecendo é que ele não nos pertence. O meu corpo, aí as pessoas vão além, minha mulher, meu marido, meu filho, meu gato, meu periquito, meu carro, minha casa, Não, nada é nosso. Nada do que temos realmente nos pertence. São todos empréstimos que a espiritualidade nos concede, tá? Mas vamos ver a ótica desse estudo que a Ana Teresa faz para nós. Então fica a recomendação para fazermos um estudo do capítulo 16, capítulo 16, item 14 do Livro dos Espíritos. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. E mais alguém que chegou que passou desapercebido aqui, deixa eu ver quem foi que chegou, Ricardo chegou também, e a Iria, boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Então ela vai dizer para nós, neste capítulo 11, no capítulo 11 do livro Palavras para a Alma. Boa noite, Débora. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo versa sobre o apego à vida material a que somos inclinados estabelecer quando reencarnamos e sobre a necessidade de nos dirigirmos à nossa essência espiritual. Então vejam, o capítulo 16 vai fazer essa menção, na condição, nós somos inclinados a um apego à vida material, a um apego à nossa vida material, e por outro lado, quando a gente reencarna, na verdade temos a necessidade de dirigirmos a nossa essência espiritual. Deixa eu ver o que a Leninha comentou aqui. Esse ano aprendi que nada do que eu não posso levar no desencarne não é meu. Estou trabalhando isto, está difícil. Somos egoístas, com certeza, Somos muito egoístas e, sobretudo, quando a gente fala, até quando o ente querido desencarna, a gente fica muito triste, sofre realmente com a entre aspas, perda, Mas nada é nosso. Nem os nossos pais, nem os nossos filhos, são todos companheiros de jornada evolutiva. Aí ela vai dizer para nós assim, esses temas são muito importantes porque precisamos estar atentos ao princípio de que somos espíritos em aprendizado
na vida material. O esquecimento dessa natureza nos faz lidar com a vida material de modo apegado, rígido, controlado, e isso dificulta muito a realização de nossa verdadeira caminhada, além de nos desviar do que seria o essencial para nós. Essa nossa atração, quase irresistível, em cumprir e repetir hábitos e regras em nossa vida cotidiana, é tão preocupante que André Luiz afirma: a verdadeira morte começa na estagnação. Isso daqui está no livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ela continua dizendo: portanto, procurar oxigenar nossas vidas é tarefa de modo para todo momento. Os hábitos e as regras sociais que atendemos rotineiramente são estabelecidos e mantidos pelos grupos com os quais convivemos durante toda a vida. Eles são reguladores da vida social na medida em que permitem a convivência entre pessoas de variadas origens e processos educacionais diversos em um mesmo lugar durante um determinado tempo. Além de viabilizar a convivência social, os hábitos também são modos rotineiros que criamos para atender os instintos mais básicos, tais como a fome, sede, sono, enfim, necessidades físicas que têm como finalidade a preservação da vida biológica. Esta preservação é indispensável para que o espírito possa dar conta de sua encarnação, pois sem o corpo, como é que ele continua o seu processo evolutivo? Além disso, precisamos de um pouco de rotina, desde os mais óbvios hábitos higiênicos até as regras sociais, para que a vida comum possa acontecer. Adri, boa noite, seja bem-vinda. Bom, como eu sempre falo para vocês, nós fazemos uma pré-leitura, né? Uma leitura somente da primeira página do livro, tá? Está aqui a mensagem apego, tá? Eu fiz esta leitura apenas, e a outra parte a gente deixa, né? Para a gente divagar um pouco sobre esse tema. E uma coisa que eu coloco com muita propriedade, que Ana Teresa aborda aqui: o apego está muito ligado aos nossos hábitos. Nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, e desde pequenos nós vamos tendo os hábitos, né? Que nós vamos utilizando como ferramentas, como mecanismos que nos permitem que a gente chegue, né? Que a gente conduza a nossa vida dentro de uma certa normalidade, pois vivemos em sociedade. Nós não podemos andar desregradamente, existem regras sociais que nós precisamos cumprir. Porém, o apego exagerado a determinadas atividades, determinadas atitudes, faz com que a gente comece a, muitas vezes, criar hábitos que fazem mal para o nosso próprio progresso, para o nosso próprio crescimento espiritual. E aí não se torna muito bom para nós. Estarmos apegados a um corpo físico, pessoas que cultuam o corpo, né? Nada contra as pessoas fazerem atividade física, muito pelo contrário, isto é extremamente útil e saudável. Porém, há pessoas que ficam cultuando exageradamente o corpo como se fosse a única coisa que ela tem na vida. Pessoas que estão enraizadas em possuir, em deter as coisas, vão acumulando coisas. Perdão, gente. Ao ponto de nem ter mais lugar para colocar. Acumulam muitas vezes, que a gente costuma dizer, bens de propriedades que só servem depois para virar brigas e discussões com os herdeiros. E quantos casos que a gente não vê isso? Sem contar o apego que muitas pessoas acabam tendo a bens, a objetos, que faz com que ela não consiga, no momento do seu desencarne, seguir a sua jornada evolutiva. Ela fica presa àquele objeto. E há uma história que eu não lembro exatamente qual livro que está, mas que havia um casal
que estava passando por um processo obsessivo muito grande entre eles ali. Na família existia um processo obsessivo muito grande. E eles procuraram uma casa espírita e foi recomendado a eles que fizessem o culto do Evangelho no lar, além de participarem costumeiramente dos trabalhos da casa espírita e participar do tratamento espiritual. Isso foi acontecendo de uma forma regular. Mais de 6 meses eles religiosamente participando das atividades da casa, semanalmente fazendo o culto do Evangelho no lar, no final participando também das atividades de tratamento espiritual. Contudo, não havia como resolver aquilo. Já estava praticamente há 1 ano toda essa atividade e aqueles espíritos ainda estavam muito enraigados ali. Eis que num determinado momento, quando já estavam frequentando a casa, eles tiveram, voltando do centro, eles tiveram a grata surpresa de a casa deles ter sido assaltada. Quando eles voltaram, encontraram todas as coisas na sua casa, com exceção de um medalhão de ouro que veio passando de gerações em geração, que estava ali com eles. Ficaram muito tristes, porque realmente aquele bem tinha um valor sentimental muito grande, além de ser de ouro, vinha passando de gerações em gerações para aquela família. E depois deste fato, na semana seguinte retornaram à casa espírita e receberam a mensagem do mentor espiritual, dizendo que durante todo esse período, todo este ano, eles, pelo Evangelho do lar, pelo tratamento, pela frequência à casa espírita, muitos dos espíritos que estavam ali naquela casa foram doutrinados, foram encaminhados e foram dirigidos para as moradas de tratamento espiritual. Contudo, haviam 3 espíritos ali, extremamente enraizados, presos àquele objeto, àquele colar. E não havia como, eles não saíram de forma alguma porque estavam muito presos àquele objeto. E a única forma em que a espiritualidade conseguiu para retirar aqueles espíritos daquela casa foi com que algum irmãozinho, um amigo do alheio, viesse e levasse embora para que eles fossem juntos com aquele objeto. Aqueles que assistiram o Senhor dos Anéis podem ver realmente o apego que o Sméagol, teve em relação a um anel precioso. Então, a gente estar apegado a determinada coisa, determinado objeto, apego inclusive a pessoas. O processo de fixação muitas vezes acontece não só de desencarnado para encarnado, mas muitas vezes de encarnado para encarnado. As pessoas criam um liame de dependência que fica difícil para cortar esse liame. Então é preciso muita perseverança, precisa muito conhecimento espiritual para que a gente consiga se libertar dessas amarras. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. O nosso apego, e a gente pode prestar muita atenção, nós queremos ter o apego, muita situação no controle. Deixa eu ver o que a Adriana falou antes de entrar nessa parte do controle. O estudo sério com bom entendimento nos liberta do personalismo, ampliando o olhar como espíritos, como individualidades em transformação. É verdade, Adriana, é isso mesmo. O Gleison lembrou do precioso. E aí a gente fala também em relação ao controle. Como nós temos o controle exagerado, eu falo por mim, porque eu realmente eu sou uma pessoa que eu gosto de ter mais ou menos a minha vida meio que controlada. E quando a coisa sai ou seja, vem alguma situação que me tira da zona de conforto, eu me sinto assim meio que perdido. Então me incomoda profundamente essa situação de falta de controle. E eu falo para vocês uma coisa, prestem atenção. Quantos de nós, Leninha falando, se torna uma obsessão, é verdade. Quantos de nós tivemos o pleno controle das nossas vidas nesse período da pandemia? Quantos de nós? Nenhum. Nós não tínhamos controle absolutamente de nada. E a gente se acha, aquele que tenha
o controle de tudo. Amanhã eu vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo outro. E nós lembramos até daquela passagem do Evangelho de Jesus, daquela pessoa que estava, né, um senhor de terras, que mandou destruir todos os celeiros e construir outros celeiros maiores, e colocou toda a sua colheita naquele celeiro, e falou assim ao final do dia: ó, descansa minha alma, porque agora tens bens para gozar por toda a tua vida. E a resposta vem: ó nécio, né, ó incauto, mal sabe que nesta noite levarei tua alma. Né? Deixa eu ver o que a Débora falou. O apego aos bens materiais, completamente desnecessário, porque não levamos nada quando desencarnamos. Com certeza. A gente não leva absolutamente nada, nem o corpo. Tudo que a gente se acha dono, nada somos. Né? A Adri está dizendo: o apego do afeto, irmão, uma algema dolorosa no instante da transição. Casimiro Cunha, né? É verdade. Então você não vai ter uma alma gêmea, né? Você vai ter uma algema que te prende muitas vezes, né? E eu estava falando do controle, e a gente acha que tem o controle de tudo. Nós achamos que temos o pleno controle de todas as coisas. Mal sabemos nós que não temos controle absolutamente de nada. E que tudo está nas mãos de Deus. Por mais que determinada situação esteja acontecendo e que a gente pensa que vai ser de determinada forma, e aí a vida dá uma guinada de 180 graus. E aí? E aí o que a gente faz? Segue em frente. É o que a gente tem que fazer. E quando a gente ora o Pai Nosso, vejam que situação muito importante, sempre falo isso. Quando nós oramos o Pai Nosso, na verdade, nós oramos o Pai Nosso errado, né? Que seja feita a nossa vontade. Só que a gente reza como? Que seja feita a vossa vontade. E neste momento que nós falamos que seja feita a vossa vontade, seja feita a vontade de Deus. E Deus tem o tempo certo, Ele age no momento dele. E tem um livro de um padre muito amigo nosso, que escreveu, que chama assim: Deixa Deus ser Deus. Nossa, é verdade, né? Incrível. Que frase mais bonita. Deixa Deus ser Deus. Deus tem que ser Deus, não a gente. Nós não somos Deus. Jesus falou: vós sois deuses, mas num sentido muito, muito limitadíssimo, né? Na condição de co-criadores, nesse sentido. Mas nós não somos Deus. Então deixa Deus agir no momento certo e vamos, né, se apegar menos, não só às coisas materiais, mas também às ideias, né? Quantas pessoas se degladiam por ideias, né? A Adriana está dizendo também tem aquele que não se sentiu pronto de abrir mão de tudo e seguir Jesus. É verdade, aquele moço, né? O moço que perguntou para Jesus, né, o que ele poderia fazer para ganhar vida eterna. Então Jesus falou: segue os mandamentos, tal. Aí ele falou assim: eu faço tudo isso. Aí Jesus fala para ele: então doe tudo que você tem aos pobres e vem e me segue. Aí ele ficou relutante, por quê? Porque ele tinha muitos bens. E nós muitas vezes, a gente é muito relutante a desapegar das coisas, das pessoas, de ideias, que eu estava falando de ideias, né? Quantos de nós nos apegamos de uma ideia e ficamos batendo a cabeça em cima daquilo? Não, aquilo é porque é, e você não quer saber. Você não abre a tua mente para ver uma outra realidade. Aquele exemplo que eu coloco com muita propriedade para vocês, né? O número 6 e o número 9. Quem está vendo de um lado vê o número 6, quem vê do outro lado vê o número 9. Quem está certo? Ambos. Né? Então, a gente tem que ser um pouco mais flexível, né, a Débora? Quando pensamos que sabemos todas as respostas, Deus muda a pergunta, é verdade. Carmen, boa noite, seja bem-vinda. A Dani dizendo aqui: é tão automático esse comportamento de querermos ter controle de tudo, e de fato não temos nenhum. Uma das tantas lições que a pandemia trouxe. De fato. Só que vejam que engraçado, né? A pandemia trouxe naquele momento a nossa certeza de que não tínhamos controle absolutamente de nada. Só que vai passando o tempo,
que vai acontecendo? A gente vai esquecendo, a gente vai voltando os velhos hábitos. E o hábito, né, aquilo que a Ana Teresa vai colocar nesse livro, nesta mensagem, é uma coisa boa num determinado momento. Nós temos que ter bons hábitos. Só que determinados hábitos viram manias, viram vícios. E não há, muitas vezes, razões de ser para que aquilo aconteça. Sabe? A pessoa faz aquilo de determinada forma, determinada, e não muda de jeito nenhum. Tem até um exemplo muito particular, que até virou até motivo de piada. Diz que um trabalhador da Estrada de Ferro, depois de 35 anos de trabalho, estava se aposentando e ia passar o cargo dele para um outro jovem que estava chegando. Então esse trabalhador tinha por hábito, toda vez que o trem parava na estação, ele pegava um martelinho e batia nas rodas de ferro do trem, né? Batia, e explicando para esse novato o que ele fazia. E ele ia batendo, ia batendo. O rapaz, né, perguntou para ele: nossa, interessante o seu trabalho, mas me diga uma coisa, por que o senhor faz isso daí? Ele falou: meu amigo, eu trabalho há 35 anos na ferrovia e até hoje eu não sei, nunca tive curiosidade de saber por que eu faço isso. Você está entrando agora e já quer saber? Então vejam, existe uma razão, com certeza, né? Pela mesma razão que o motorista do ônibus, quando para num posto, ele pega um martelinho de borracha e bate nos pneus, para ver se tem algum pneu furado. E para o trem, se tem por acaso alguma roda de ferro trincada por algum motivo que pode provocar um descarrilamento, coisa que o valha, né? Então vejam, existe uma razão sim, mas muitas pessoas, muitos de nós, né? Muitas pessoas, é fácil falar que as outras pessoas agem assim. Muitos de nós, infelizmente, trazemos hábitos que a gente continua fazendo e vira um entrave para o nosso crescimento espiritual. A gente faz sempre a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito. Tá? Isso é meio que, de uma certa forma, um ritual que a gente faz pela nossa sobrevivência, pelo nosso crescimento espiritual. Mas determinadas coisas, determinados movimentos de ficar apegados a conceitos rígidos, né? E como a Ana Teresa ela até comenta numa questão muito particular, com os povos que são muito fechados. Vejam, nos Estados Unidos, acho que é os Amish, se não me engano, eles vivem ainda na época sem qualquer conforto, vivendo lá sem luz elétrica, sem água encanada, nada. Eles vivem como se vivessem praticamente na Idade Média, coisa do tipo. Então ficam presos àquela cultura, aquele modo de ser, como também uma pessoa que não recicla, né? Que nem o André Luiz coloca aqui. O momento é de oxigenação. Então, se a gente não recicla, a gente não procura aprender as coisas novas, a gente vai ficar preso às situações do passado. Deixa eu ver o que a Dani colocou aqui. É verdade, vamos relaxando. Isso é muito sobre a nossa invigilância também. O Gleison dizendo: verdade, vivemos de padrões e repetições inconscientes. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. A Clara: precisamos começar a fazer as coisas diferentes para termos resultados diferentes. E uma forma, talvez, né, que a gente às vezes precisa prestar um pouco de atenção, a gente vai fazemos o nosso trabalho, por exemplo, você sai da sua casa, vai para o trabalho, sempre de uma determinada forma, um determinado lugar, né? Aí o que acaba acontecendo? Você vai sempre por aquele caminho. Então você joga a tua vida meio que no automático, né? Deixa eu ver aqui que a Dani comentou aqui, o Gleison, né? Esse é o nosso propósito. Valéria chegou, Valéria já está de volta. Valéria, seja bem-vinda. Que bom que você aproveitou a sua viagem, né? Foi muito bom, né? A Dani falou que saiu e voltou porque não estava vendo os comentários. Beleza. Seja bem-vindo, Valéria. Espero que você tenha aproveitado bastante o teu passeio, né? Que bom.
Passear, viajar faz bem para o espírito. E às vezes nós ficamos enraizados, né, em determinadas coisas, com conceitos rígidos. A gente não muda, é sempre daquele jeito, sempre daquela forma. E a gente precisa ficar mais leve, a gente precisa soltar um pouco as amarras. Nós estamos muitas vezes presos, como se a gente tivesse jogado uma âncora, e a gente não está nem no mar, a gente joga uma âncora na nossa, né? Como se tivesse jogado uma âncora pesada, presa à cintura, e por mais que a gente quisesse caminhar, a gente não consegue, porque aquilo nos prende. Então os hábitos não fazem bem para nós. Hábitos que nos tornam prisioneiros. Temos que ter bons hábitos, sim, de saúde, de alimentação, etc. e tal. Mas nós não podemos viver de uma forma também desregrada, né? Há que ter controle nessa parte, né? E a Débora dizendo que desapegar é fundamental. Com certeza. Só que é difícil, gente. E eu falo assim, as pessoas, não é por ter muitos bens ou menos propriedades que vai dizer do apego daquela pessoa ou não. Uma pessoa pode ter muitos bens, pode ser milionária e não ser tão apegada às coisas que ela tem. E uma, por exemplo, pode ter como a gente costuma dizer, um pedacinho, um puxadinho de um cobertor ali, e ele fica preso àquilo, que não abre mão daquilo. Tá, às vezes a gente sabe, isso pode ser reflexo de encarnações anteriores, uma série de circunstâncias que a pessoa já passou, então isso traz muito enraizado dentro da gente. E eu lembro que uma vez, fazendo um curso de vivência espiritual, a pessoa colocou assim: eu posso possuir tudo, só não posso ser possuído por aquilo que tenho. Olha só, eu posso possuir tudo. Se eu possuir tudo e não for possuído por aquilo que eu tenho, minha alma, meu espírito não se perderá. Mas se aquilo que eu tenho me possuir, pronto, eu já me perdi. Oi, Nice, boa noite, esqueci de te cumprimentar. Então vejam a relação de posse e propriedade que nós temos muitas vezes em relação a determinadas coisas, né? Deixa eu ver o que a Dani falou aqui. Particularmente a minha questão de desapego em relação a pessoas. Materialmente falando, creio ser bastante desprendida. Que bom, né? Então a gente também tem que aprender. Claro que você não desapegar das pessoas e não é manter vínculo com ninguém, não é assim. É saber que somos todos companheiros de jornada evolutiva, que estamos aqui de passagem, né? Nós estamos utilizando um corpo físico, assim como os nossos semelhantes que convivem conosco, e nós vamos deixar esse corpo físico, vamos deixar os nossos bens materiais, vamos deixar os nossos familiares. Isso é natural, faz parte da vida. Embora a gente ainda sinta uma dor muito forte quando um ente querido parte, por mais que a gente seja espírita, já falei para vocês, isso não tem nada a ver de ser espírita ou não. Esse caráter de desprendimento em relação a uma pessoa que parte é diferente. Você vai ter amor, vai ter saudade, vai ter boas lembranças. Isso não dá para falar, não lembro mais dessa pessoa, acabou, não existiu. Não. Você teve uma vida com ela, existe toda uma estrutura espiritual dessa ligação fluídica. E os laços e a morte do corpo físico não terminam com os laços afetivos. Se fosse assim, então, nada teria razão de ser, né? Mas é importante a gente ter um conceito, né, que a gente fala assim, que nossos filhos não são nossos, eles são filhos do mundo. E assim como os nossos irmãos, que seguem jornadas muitas vezes diferentes das nossas, né? E a gente vai seguindo o nosso caminho, a nossa jornada, de acordo com as situações que vão acontecendo na nossa vida. O que é importante, né? A Silvia sempre fala isso. Ela tem uma coisa que ela tem medo de ir para andar pro andar de cima, né? Olha, Silvia, aquele ditado que fala, eu morro de medo de morrer, né? Silvia, sabe o que eu falo para você? Eu sei que a gente também vai ter medo. Não dá para falar que a gente aqui vai, né,
Bonitinho, né? Já tô liberado. Oh, tá bom, sim. Oh, a Débora dizendo, não é fácil, mas para evoluir tem que deixar ir, né? Não quero chegar lá e passar vergonha. Eu lembro daquela mensagem do Jerônimo, né? Quando ele, se não me engano, com uns 30 anos, ele percebeu a presença de alguns amigos espirituais, chegaram até ele, né? Tipo assim, nos pés, outro ali, não sei o quê. Então, falou, nossa, até que morrer não é tão difícil. Ai, que coisa, né? Aí disse que o espírito chegou assim perto dele e falou, ai, graças a Deus, né? Ainda mais Jerônimo que estava naquela situação de impossibilidade, de locomoção, tudo mais, com tudo, né? Com todas as dificuldades dele. O espírito falou para si, calma, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Não é chegada a sua hora, não. Estamos só fazendo uma recalchutagem, né? E aí Jerônimo viveu mais 20 anos ainda, né? Como se não fosse, né? A Leninha dizendo, amanhã minha filhinha faria 18 anos. Ela desencarnou com 6 anos, vítima de um AVC hemorrágico. Dá umas saudades. Leninha, como difícil, né? A gente fala assim, aqueles pais que, entre aspas, né, perdem o filho em tenra idade, o que a gente pode falar, né? É muito difícil, porque a gente sempre espera que a vida siga o curso natural, né? Os avós, os pais, né? Depois a gente, depois os nossos filhos. Quando há esse rompimento, né? Desse ciclo, entre aspas, que a gente acha natural, né? A gente acha natural, mas Deus sabe o momento certo, né? O que eu posso dizer para você, Leninha, que com certeza ela veio para cumprir um período que faltava da encarnação dela. Por tão pouco tempo estar encarnada e partir assim tão rapidamente, certamente ela já está num estágio evolutivo muito melhor que nós. Porque ela faltava talvez numa outra encarnação um período de 6 anos para que ela pudesse cumprir. Ah, mas 6 anos aí o espírito não teve a capacidade de conhecer, de se desprender totalmente. A gente não sabe, né? Como eu sempre digo, não existe uma regra matemática para dizer de que forma aconteceu, porque nós podemos dizer que é uma das hipóteses, tá, Leninha? É uma das hipóteses. Não existe. Se alguém falar para você, foi isso, foi aquilo outro, pode ser, pode, mas não acredite em situações catastróficas, como muitas pessoas às vezes costumam dizer, nossa, pessoa fez isso, está passando por isso porque em outra vida fez aquilo. Gente, a gente não sabe nada, tá? E quem fala que sabe tá chutando, como é que fala? Silvia aceita recalchutagem. Quem fala que sabe está dando chute estratosférico, tá? Eu disse para você uma das hipóteses, que a doutrina espírita mostra uma delas, que a gente acredita ser mais razoável para o caso dela, né? E provavelmente a sua filhinha está vibrando por você no plano espiritual e certamente, né, auxiliando muito na vida de vocês. Essa saudade você tem que transformar em amor, né? Toda vez que a gente fala assim nos nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual, sempre, qualquer situação boa que você possa estar fazendo, sempre emanando pensamentos positivos para ela, né? E para os nossos entes queridos que partiram, com certeza, né? Olha só, todo mundo mandando um abraço para a Leninha. Adriana, minha filha partiu há alguns anos, hoje consigo ter serenidade pelo estudo, compreensão da vida espiritual. Assim consegui deixar ir, tendo certeza de um reencontro. A Dani falando que ela sempre se emociona, né? E olha que coisa engraçada, né? Nós estamos falando deste livro, do apego, e Ana Teresa, este livro, Palavras para a Alma, ele foi nada mais nada menos inspirador por conta de Ana Teresa também ter, entre aspas, né, perdido o filho de 20 e poucos anos, num acidente, salvo engano. E ela também teve muita dificuldade para trabalhar, mesmo sendo espírita, o desapego do filho, né? O desapego do filho dela, que fez até a dedicatória do livro para ele, é o Bruno Camasmidi Sarroris. Ela fala assim, dedico este livro ao meu filho caçula, Bruno Camasmidi Sarroris,
cuja chegada e partida marcaram minha vida com amor profundamente e para sempre. E aí ela foi para fazer um trabalho com cerâmica, aí recebeu um convite para fazer as lives, os áudios pela Web Rádio Fraternidade, cujos áudios transformaram nesse livro. E tem um momento que ela fala assim com muita propriedade, né, que eu só aproveitando o gancho, né, que a Leninha falou, que a Adriana também colocou, né, quando ela fala assim, eu gosto sempre de ler essa parte me toca muito, né, quando a Ana Teresa coloca, quer ver? Deixa eu achar aqui, gente, falar para vocês. Vou falar para isso, que eu acho que vale muito a pena. Quando um filho nasce, nos modifica para sempre, porque nasce um outro de nós junto com ele, e dessa maneira, inúmeras transformações são necessárias para que haja espaço na nova família que surge. Quando ele desencarna, também precisamos de um bom tempo de ajuste para lidar com a nova configuração familiar com a qual fomos impelidos a lidar. Também um modo de ser nosso acompanha essa partida, e é preciso redescobrir quem somos a partir de então. Assim como existe o pré-natal, acho que existe um pós-morte que nos prepara para a retomada da vida de uma outra maneira. A energia amorosa que nos faz organizar um enxoval se reapresenta quando desfazemos o quarto do filho. Lá no enxoval eram sonhos, na doação de roupas, recordações. É disso que a vida é feita, de chegadas e partidas, embora ainda haja insistência de nossa parte em não concordar com isso. É preciso algum esforço para que haja desapego daquilo que gostaríamos que a nossa vida fosse. Aí ela vai dizer aquela palavra, uma coisa que eu acho muito lindo, né? Olha, inúmeras vezes olhei para as ondas do mar, porque na natureza nos lembra de que há algo para além de nós, muito maior do que podemos compreender, e que é capaz de acolher o que ainda não é possível para nós. Para cada onda que ia embora eu dizia, eu entrego, Senhor. Entrego em seus braços o que não posso segurar. Penso que o luto é isso, o tempo de que precisamos para concordar com os desígnios do universo. Só assim é que nosso coração e dos nossos queridos desencarnados podem descansar em paz. Cada vez que eu leio isso eu me emociono, gente. Sinceramente, é muito tocante mesmo. A Dani dizendo, talvez uma experiência completista, é verdade, né? Vilma, boa noite, querida, seja bem-vinda. A Vilma também, né? Parte desse processo aí, 1 ano e pouco atrás, né, Vilma? Seu marido, sua mãe, sua irmã, recentemente também, pouco menos de 1 ano, uma sobrinha, né? E assim a vida, né? A vida é feita de momentos, de chegadas, né? Marquinho, o verdadeiro médium pode até ter uma noção, porém se cala respeitando sempre os processos de cada espírito, age com caridade nas palavras sempre. Muito bem, Marquinho, muito bem, essas palavras do Marquinho são fantásticas, vou até repetir. O verdadeiro médium pode até ter uma noção, porém se cala respeitando sempre o processo de cada espírito, age com caridade em cada palavra sempre. Gente, que eu queria dizer para vocês isso aqui, ó, nas cartas que Chico Xavier recebia, quantas e quantas mães não chegavam até ele desesperadas pela perda de um filho, de um ente querido, em uma situação assim, muito dolorosa. E quando vinha a mensagem para o Chico, ele tinha noção plena das condições reais e espirituais daquele espírito. Por exemplo, um espírito poderia vir no estágio deplorável. E o Chico tinha essa plena noção. Só que o Chico tinha amor e caridade nas suas palavras. Ele usava o filtro da caridade. Dizia para ela, para aquela mãe, mamãe, estou aqui, estou bem, estou no hospital me recuperando. Foi muito grave aquele acidente, sim,
mas graças a Deus, a ajuda dos nossos amigos espirituais, do vovô tal, da tia tal, do fulano, vai dando os nomes, estou me recuperando. Então, para aquela mãe, aquela carta vinha como forma de consolo, como uma flor, como um bálsamo. Se o Chico chegasse, né? Eu estou aqui todo estrupiado, estou assim, que jeito chegaria aquela mãe? Então, desconfie de médiuns que chegam para vocês falando isso, aquilo, aquilo outro. Tudo é possível, que nem como a Dani falou. Pode ser que a filhinha da Leninha tenha vindo num período completista. Isso é uma hipótese, viu, Leninha? Ninguém pode, em sã consciência, não ser Deus e a espiritualidade séria, afirmar categoricamente o que aconteceu. Qual o momento, o motivo, né? Mas o que a gente tem que aprender com esta sábia lição é tentar desapegar, soltar um pouco as amarras para que a gente possa voar livre. Não por uma questão de egoísmo, tá? Não uma questão de egoísmo. Porque vejam, um exemplo que nós temos com muita propriedade, Dr. Bezerra de Menezes, já estava num grau evolutivo que poderia habitar esferas luminosas. E poderia, né? Não estou nem aí com essa turba louca, né? De encarnados aqui neste orbe de provas e expiações. Eu vou seguir minha vida, né? Saudações a todos, fui. Não. Por amor a todos nós, impediu encarecidamente a Mãe Santíssima, Mãe do nosso Mestre Jesus, que ele pudesse aqui continuar cuidando de cada um de nós. Então isso é desprendimento, isso é verdadeiro desapego. Pensou em todos nós antes de pensar em si. E será que nós, na condição, se estivéssemos na condição de Dr. Bezerra de Menezes, iríamos, né, alçar voo ou iríamos olhar aqui para os nossos irmãos que estão necessitados? Que mãe, né, sentiria tranquilidade em partir para planos superiores quando vendo um filho nas regiões umbralinas? Então assim somos nós. Temos que desapegar, sim, mas desapegar de erros, de vícios, de imperfeições que a gente vai juntando, né? Como a gente fosse falando, né? Vai caminhar, a gente como imã que vai pegando tudo quanto é lixo tóxico que a gente vai tendo por aí. Então é o momento da gente desapegar, desimantar, liberar essas energias mal qualificadas, não que a gente que a gente recebe de espíritos obsessores, não, que nós mesmos vamos colocando na nossa mochila espiritual. É o momento de desapegar de mágoas, ressentimentos, de rancores e trazer, né, amor em todos os momentos, como a Dani falou agora. Isso é importante, é fundamental que a gente consiga desapegar de coisas, né, velhas, rançosas. Eu lembro, fiz até um comentário na palestra que teve na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e uma pessoa que fez a palestra, a Márcia, ela comentou de algumas pessoas que foram, né, os baluartes do espiritismo aqui em Araraquara. E ela comentou do seu Barbosa, é um senhor assim que fazia palestra na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Ele era muito engraçado nas coisas que ele falava, contava histórias e a gente não dava para dormir na palestra do seu Barbosa. E eu lembro que ele falava assim, que nós espíritas somos como aquelas caçarolas que vão no fogão a lenha. E o fogão a lenha, pela naturalidade dele, né, vai queimando a caçarola e deixa aquele pretejado, né, aquele pretejado no fundo. E não tem um que limpar aquilo senão com caco de telha. Com caco de telha. Então nós trazemos ainda o ranço da caçarola, como ele costumava dizer, dentro dos nossos corações. A gente é apegado a essas coisas que fazem mal. E a gente precisa, às vezes, pelas situações novas que advêm, né, passar esse caco de telha para a gente liberar essas amarras, né? Deixa eu ver o que a Adriana falou aqui. Temos que aprender a juntar os cacos do coração quebrado e seguir em frente, porque o auxílio e o amparo nunca nos faltará. Verdade, né, Adriana? Isso é verdade. A gente acha que está desamparado, a gente acha que está abandonado pela espiritualidade. Mal sabemos nós se a espiritualidade nos abandonasse. Aí sim aí a gente vê como que a gente ia estar. Então, né, não sejamos nós os ingratos
que vamos achar que Deus nos abandonou. Tudo existe uma razão de ser. Estamos aqui por uma razão de progredir, de crescer e evoluir. E só vamos crescer, progredir e evoluir se desapegarmos desses entraves que nos carregam vida afora. Para finalizar, como eu sempre gosto de, no finalzinho ela faz um escrito diferente, né, sobre o que está aqui no livro. Ela diz assim: é preciso saber dizer sim à utilidade dos hábitos, porém é preciso saber dizer não a eles para impedi-los de nos absorver a ponto de nos desviar de nossos objetivos. Esse equilíbrio que necessita da reflexão para ser alcançado chama-se serenidade. Vou ler novamente. É preciso saber dizer sim à utilidade dos hábitos, porém é preciso saber dizer não a eles para impedi-los de nos absorver a ponto de nos desviar de nossos objetivos. Esse equilíbrio, que necessita da reflexão para ser alcançado, chama-se serenidade. Olha, gente, fico muito feliz de fazer essa reflexão com vocês, né? E na próxima quarta-feira, né? A Dani falando, um grande exemplo é Gregório e sua mãe no livro Libertação de André Luiz. É um exemplo verdadeiro, né? A Leninha diz, quando ela estava em coma, eu pedi a ela que escolhesse o que fosse melhor para ela, mas a escolha dela foi muito difícil. Eu doei os órgãos dela. Hoje, depois de conhecer a doutrina consoladora, sei que está feliz. Deu vida a muitos, né? Leninha tem aquele filme, né, do Will Smith, né? Se não me engano, 7 vidas, né? Se não me engano. Gente, agora na semana que vem, um assunto que eu acho que ninguém vai precisar ouvir, tá? Acho que todo mundo aqui já se libertou desse terrível mal que assola a nossa humanidade. O orgulho. Meu maior defeito é a humildade, né? Só que não, né? Que legal, Deninha. Muito bonito. Muito bonito. Deixa eu ver o que a Silvia está dizendo. Louvada seja você, que no pior momento teve o coração bondoso de ajudar os outros. Gente, a vida não é fácil, né? Mas que graça, que bom que nós temos a doutrina espírita, que ela é consoladora. Por que ela é consoladora? Por que ela é consoladora? Porque a gente sabe que a morte é só uma passagem, que o reencontro é uma certeza indissolúvel. Eu lembro que até uma pessoa perguntou, não sei se foi quando o Chico, pro Divaldo, né, se ele acredita, como que fala? Se ele acredita na reencarnação, alguma coisa assim. Ele falou, não, eu não acredito. Eu sei que ela existe, né? Então é uma coisa muito mais forte do que dizer que acredita ou não, né? Amigos, agora nós vamos fazer aquela vibração diferente, né? Tipo uma meditação. Nós vamos colocar uma música aqui. E como aqueles que às vezes não nos acompanham, eu fiz uma vez aqui, eu gostei dessa forma que a Ana Teresa nos conduziu no capítulo 3 do livro Palavras para a Alma. Ela faz um exercício mais ou menos assim, só para vocês poderem também acompanhar como seria, né? Ela diz assim, quer ver? Deixa eu ver, gente, está perdido aqui. Não, isso aqui no saúde está no outro aqui. Não, desculpa, gente, é no 2. Não é no 3, não, é no 2. Capítulo 2. Quando ela fala da saúde, tá? Ricardo, boa noite, você chegou na nossa meditação. Ela fala assim para nós: agora convido a você para um exercício final. Feche os olhos mentalmente, coloque sua mão numa parte do seu corpo que sente dor, o qual percebe alguma desordem, e a outra mão coloque em seu coração. Imagine as mãos de Jesus sobre sua cabeça derramando amor. Imagine-se recebendo essas bênçãos exatamente onde necessita, enquanto se sente cuidado, amado, sereno e merecedor de toda a saúde, porque simplesmente você é filho de Deus.
A Dani está mandando um recado aqui, tá dizendo que especialmente nesta sexta-feira o estudo do livro Médico Jesus será diferente, será às 19 horas, tá? Então, gente, quem está acostumado a seguir a nossa amiga Dani no livro Médico Jesus, que sempre a Dani faz às 22 horas, excepcionalmente nesta sexta-feira, será às 19 horas. Às 20 horas tem a Neuza, do Essência Ponto Espírita, que faz o estudo do livro Jesus no Lar de Neio Lúcio. E amanhã, às 22 horas, quinta-feira, o nosso querido casal de Kardec, tá bom? E a Dani vai fazer mais aviso depois, né? Então, 19 horas, Dani, eu não vou conseguir assistir, porque a reunião na nossa casa espírita é às 20 horas e a gente sai um pouco mais cedo. Mas desejo, né, um ótimo estudo para você, e os nossos amigos com certeza vão estar juntos, né, unidos nesta vibração. Bom, amigos, agora então eu vou convidar a vocês, vou colocar a música aqui e a gente vai fazer esse exercício, tá? Se você tiver alguém que está necessitando dessas energias, dirija a ele. É o momento da gente fazer essas vibrações também, não só para nós, mas para quem está precisando, tá bom? Então, vamos em frente. Convido então a todos neste momento, para aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos inspirando, vamos imaginando uma energia de paz, saúde, reequilíbrio espiritual. Ao expirar, vamos jogar fora todas as energias que ainda fazem morada em nossos corações, de mágoas, ressentimentos, angústias. Inspire novamente. Sinta a energia de paz, saúde e equilíbrio espiritual entrando pelas nossas narinas, chegando até os nossos pulmões, harmonizando os nossos corações. E ao expirar, todas as energias que porventura não fazem bem ao nosso corpo, ao nosso espírito, sejam levadas para longe. Aqui nos encontramos reunidos, amigos. Vamos pedir aos nossos protetores, aos nossos anjos de guarda, que possam nesse breve momento estar ao nosso lado. E se você tem uma parte do seu corpo necessitando de paz, de equilíbrio, de cura, de saúde, coloque sua mão sobre ele ou no seu coração. Suavemente você vai sentir uma energia que vai acerenando os batimentos do seu coração e você sente ele numa paz, numa energia de muita luz que vai partindo no centro do nosso coração. E nós vamos irradiando essa luz. Aquelas pessoas que acham que necessitam das nossas vibrações, que a espiritualidade amiga aqui presente possa recolher as vibrações de cada coração, de cada afeto, para ser levado onde houver necessidade. E neste momento sentimos que uma mão suave toca o alto da nossa cabeça. É o nosso Mestre Jesus, que amorosamente derrama bênçãos de luz sobre a nossa cabeça. E agora a gente sente aquele abraço caloroso de Jesus.
de coração para coração, envoltos nessa energia de amor. Nós vamos dirigindo este amor a todas as pessoas dos nossos lares, os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho, de estudo, aquelas pessoas que necessitam das nossas energias, que o nosso Mestre Jesus possa visitar a cada um deles. Já nos sentindo mais leves, mais equilibrados, agradecidos por esta oportunidade, vamos inspirar mais uma vez profundamente e ao expirar vamos abrindo lentamente os nossos olhos e vamos deixar as nossas mãos em forma de gratidão, dizendo Namastê. Que Deus que habite em mim, saúde o Deus que habita em cada um de vocês. Amigos, queridos, gratidão imensa pela oportunidade, por estarmos aqui todos juntos, reunidos num só pensamento, num só coração. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.